Boa noite, pessoal. Eu já percebi que sempre eu começo minhas aulas com palavra pessoal. Hoje tentei para não falar pessoal, no final eu falei pessoal. É, então, vamos começar a nossa 11ª aula, né? Tirando daquelas aulas de apresentação. E a gente, a partir de agora, entra na parte de Machine Learning. Né? A gente passou por uma fase do Python, conhecer o ecossistema do Python, e agora a gente vai querer entrar na parte de Machine Learning, para a gente conhecer algoritmos diferentes de Machine Learning, mas são algoritmos, a gente vai começar com algoritmos clássicos de Machine Learning, e a ideia é depois chegar, talvez, no Deep Learning. Então, o que a gente quer fazer? Primeiro, eu vou mostrar onde que eu estou. Aqui no menu lateral esquerdo, a gente tem daquelas pastas do GitHub, né? Eu abri o código no meu computador, então são aulas anteriores, então eu vou fechar aqui, que a gente viu. Então, aí eu entrei onde? Fechando aqui também, estatística fechada também. A gente está na pasta 09, Linear and Logistic Regression. Regressão logística e linear. A gente viu um pouco sobre esse assunto na primeira aula, nas primeiras aulas, quando o João apresentou o Orange, né? Então a gente viu a implementação desse algoritmo no Orange. Mas a gente vai ver agora a implementação no Python, né? Na linha de código. E depois tem mais algoritmos para implementar, para a gente ver nessa discussão. A gente vai ver vizinhos próximos, né? O days. Depois a gente vai ver árvores de decisão e os métodos baseados em ensembles. A gente vai definir o que significa ensemble. Depois máquinas de vetores de suporte. Eu acho que traduzem dessa forma, support vector machine. E depois técnicas de machine learning não supervisionado. Então vamos lá. Então, a gente está entrando no Machine Learning, então eu vou fechar essa janela lateral para a gente ter um pouco mais de espaço. Se posso zoomar aqui. A gente está entrando agora na discussão de Machine Learning supervisionado. Só para a gente ter uma ideia, para a gente se situar bem na situação, a gente tem uma área grande, chama inteligência artificial, que é uma área grande. A inteligência artificial começou, vamos dizer, na década de 50, uma área bem antiga, não é área nova. A gente está escutando muito recentemente, mas não é coisa de agora. Começou em 1950 com sistemas especializados. Eles tentavam para criar algoritmos muito complexos, para pegar todas as possíveis condições e tomada de decisão em todas as condições e tudo isso. E depois o que aconteceu, depois de alguns tempos a galera começou a perceber que, olha, não tem como criar uma inteligência como daqueles algoritmos, né? Porque desde o início a intenção, até você conseguir ver nos filmes muito antigos, que a galera queria construir um robô que seja ajudante, assistente de um ser humano, faz as coisas, né? Aí chegou uma onda, vamos dizer, já um inverno de Machine Learning. O primeiro inverno de Machine Learning, quando a galera não conseguiu, década 70, né? Mais ou menos. E depois, década 90, teve a ascensão dos algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos são algoritmos baseados em natureza, heurísticos, que são algoritmos muito interessantes. Aí são bem inspirados de como a natureza funciona, por exemplo, como a seleção natural conseguiu gerar essa diversidade de espécies, como que os lobos se organizam na busca pela comida e a caça, como as abelhas se organizam na busca pelas flores e com a construção na organização social deles. Então são ideias da natureza que
os pesquisadores começaram a usar essas ideias para construir vamos dizer, algoritmos inteligentes. E tiveram bons avanços, mas naquela época também não deu muito certo. Esses algoritmos que a gente vai ver nessa primeira parte, são algoritmos que foram desenvolvidos naquela época mesmo, mas o contexto era diferente. Aí o que aconteceu? Também não deu certo, então a gente teve o segundo inverno de inteligência artificial. Até depois de 2000, talvez vamos dizer, 10 para frente. Depois de 2000 para frente, houve duas mudanças. A gente teve o boom da internet se popularizou, ou seja, o mundo digital cresceu muito, o mundo digital, podemos dizer, até chegou no mesmo nível no mundo físico, tanto que agora a gente tem, boa parte da nossa vida fica no mundo digital. A gente não memoriza mais os contatos, todos os contatos ficam no celular, a gente usa Google Maps, ninguém usa mais mapa física. Então o mundo totalmente virou digital, ou seja, algo acessível para computadores, de forma fácil, e teve a invenção da placa de vídeo, o que a gente chama de GPU. Aí, com esses dois eventos, esses dois fenômenos, a gente entrou na terceira onda de inteligência artificial, que basicamente deu ascensão em redes neurais. Então, redes neurais começaram a ganhar força nesse contexto, porque eles precisam de muitos dados. Mas antes disso, antes de época de redes neurais, ainda a gente tinha machine learning, né? Então, esse termo de machine learning começa nesse contexto, que a gente não tenta para explicar para o computador como que tem que trabalhar. A gente fornece informação para o computador e a gente pode dar como ser humano alguns auxílios, algumas instruções, e o computador próprio aprende. Então, aí surge o termo de learning, né? Aprendizado. Então, igual você pode pensar, você dá 1000 bolos para o computador, 1000 bolos e receitas, e o computador aprender como fazer bolo. Então você não ensina como fazer bolo, como fazer daquele mistura, tudo isso. Não, você dá, olha, esse ingrediente, esse bolo, esse ingrediente, esse bolo, aí esse bolo bom, esse bolo ruim, esse bolo bom, bolo mediano, tudo isso. Então o computador, através desses tantos exemplos, ele começa a aprender. Essa é a forma que nós seres humanos aprendemos também. A gente aprende o mundo através de informação, porque quando a gente nasce, pelo menos a neurociência até agora pensou nessa forma, que a gente nasce com um cérebro cru. O cérebro não tem informação. Tem algumas estruturas por causa do sistema genético, mas não tem muita informação. Aí que com educação que a gente tem na família, pelas experiências de vida, os dados e as punições, tudo isso, prêmios, punições, bônus, a gente aprende. Então o cérebro começa a se formar. Por exemplo, quando a gente nasce, um bebê nasce, até 3 meses, o Galdino pode falar para a gente depois, pode experimentar, bebê não enxerga. Então, só enxerga umas coisas embaçadas. Então, quando você pegar um bebê no colo e está rindo para você, bebê de 2 meses, 1 mês, está rindo para você, não está te enxergando. É uma reação natural. Talvez de barulho, uma coisa desse tipo. Depois de 3 meses que o bebê consegue enxergar uma imagem nítida, consegue separar ser humano do ambiente, perceber que, olha, aqui o ser humano é em cima da cadeira, tudo isso. Então leva um tempo para o cérebro aprender. No final do curso, a gente vai chegar na parte eu espero que a gente chegue na parte de Deep Learning, ou seja, redes neurais, mas no momento a gente quer entrar na parte de Machine Learning. Machine Learning, ainda a gente tem aprendizagem de máquina, mas a gente não tem redes neurais. Esses métodos foram construídos na década 80, 90, naquela época foram construídos, mas que naquela época a gente não tinha muitos dados. Então, naquela época, esses assuntos, essas técnicas existiam dentro da estatística. Tá? Mas a questão é que não tinha muitos dados. Então, dados eram muito limitados, né? Dados não eram muito digitais, não tinha computador
nesse forma que a gente tem. Existia, mas computadores eram em outra forma. Aí começa o mundo de machine learning, né? Dentro da estatística aplicada, porque eles mexiam com dados, com probabilidade, com incertezas, tudo isso. Aí chegou o boom de dados e a galera começou a usar, galera de ciência de computação, começaram a usar esses algoritmos dentro dos computadores com contextos de muitos dados. Então precisavam já ajustar algumas coisas, porque com muitos dados, porque quando você pega um livro de estatística e começa a estudar, ele se preocupa muito com alguns lugares tem N-1. Muitos lugares você encontra N-1, que é N é número de amostras que você tem. Aí o que é diferente? Bom, naquele contexto de poucos dados, existe a diferença entre 9 e 10. Mas quando você tem muitos dados, não há diferença, por exemplo, entre 1.990.999. Então você coloca N. Então teve alguns ajustes naqueles abordagens que os estatísticos tinham e surgiu o machine learning. Aí agora começa... a gente vai entrar no mundo de machine learning. Então a gente entendeu o contexto histórico. Agora machine learning, o próprio machine learning se divide em áreas diferentes. Uma área que a gente vai começar chama machine learning supervisionado. Nesse contexto, os dados que você tem resposta também. Você tem, por exemplo, um banco de dados vocês exploraram bastante bancos de dados, a gente viu nas apresentações bastante bancos de dados. Por exemplo, você tem um banco de dados de casas com preço de cada casa, aí você tem cada linha é uma casa, cada coluna característica daquela casa, né? Quantos quartos, quantos cômodos que tem, qualidade do bairro, qualidade sei lá, a idade da casa e no final preço. Então você quer construir uma máquina, um algoritmo que recebe características de uma casa e fala para você qual o preço. Então esse chama de regressão, tá certo? Através de regressão. Então regressão é um machine learning supervisionado, porque você tem respostas, você apresenta dados com a resposta e o computador entende a relação entre esses dados para chegar nas respostas. Aí se divide entre regressão e classificação, né, que a gente já viu. Aí tem machine learning não supervisionado. Então, nesse caso, você não tem resposta, mas aí você começa... qual é a sua intenção? É dividir aqueles dados em grupos diferentes, baseado em características parecidas. Você tem um conjunto de clientes, você vê que, olha, quais são os perfis diferentes de clientes que tem. A gente discutiu, né, sobre perfilamento e tudo isso, que ficam dentro de machine learning não supervisionado. Aí, depois a gente tem, essa é uma segunda abordagem para machine learning. Tem uma terceira abordagem que a gente não vai tratar, mas é muito importante, chama aprendizagem por reforço, reinforcement learning. Essa é uma abordagem, eu acho bastante interessante, que você deixa o algoritmo explorar. E é nessa exploração que ele começa a aprender. Então ele começa baseado em tentativa e erro, ele começa a conhecer o ambiente e aperfeiçoar as decisões até ele consiga se virar no ambiente. Basicamente, de novo, o que a gente faz. De novo, o Galdino vai falar para a gente. É muito interessante observar como uma criança pequena começa a aprender a andar. Esse processo leva 6 meses, basicamente. Depende de criança, mas acho que na média 6 meses, 4 meses, uma coisa assim. Porque no início tenta para manter equilíbrio. E no início não consegue. E aí, aos poucos, fortalece os músculos e aprende como equilibrar os músculos e a estrutura do corpo para poder ficar em pé. Aí depois, igual um robô que não sabe nada, começa a tentar andar. Mas é muito lento, né? E aos poucos ele consegue ganhar mais habilidade e a gente chega na gente que a gente consegue correr. Então, basicamente, esse aprendizagem baseada em reforço é nessa forma que os computadores aprenderam a jogar xadrez, por exemplo. Eles jogaram xadrez contra si mesmo milhares de vezes e aprenderam como não perder. Então, essa é a aprendizagem por reforço. Então, vamos lá. Primeira tentativa que a gente vai ter, primeira coisa mais simples,
Essa é regressão linear. Olha, regressão linear, a gente pode dizer que é o algoritmo mais simples que tem, tá? Mas muitos trabalhos, você consegue resolver muitos trabalhos só com regressão linear. Tá? Então, antes de testar qualquer algoritmo mais sofisticado, qualquer algoritmo tipo rede neural, daqueles máquinas de vetores de suporte, a gente vai ver algoritmos muito sofisticados, você sempre tem que testar com regressão linear. Porque primeira coisa, você vai ter uma ideia de que, olha, você vai chegar numa resposta boa ou não. Porque às vezes você chega numa acurácia suficiente, uma precisão suficiente, aí você desista, né? E será uma linha de base para os próximos algoritmos, né? Porque quando você usa algoritmo mais sofisticado, tem que te dar uma precisão melhor comparável com regressão linear. Se não te der essa resposta melhor, então, para que serve? Você está aumentando... Porque é muito importante em muitos trabalhos de machine learning, quando você construir um modelo, estou fazendo modelagem, que você consiga explicar o que significa o seu modelo. Como que é a relação entre os parâmetros e o resultado. Com a regressão linear, a gente consegue ter essa interpretação muito fácil. Quando você quer explicar para os gestores, né, ou para, sei lá, pessoas que não são da área, regressão linear é uma coisa perfeita. Tá. Então, a gente tem que conhecer a regressão linear muito bem e sempre começar com trabalho de machine learning, modelagem com regressão linear. De novo, a gente, primeiro trabalho que a gente faz, esse parte de machine learning vem depois daquele tudo, limpeza de dados, arrumar o banco de dados, fazer análise exploratória de dados, fazendo tudo isso que a gente chega aqui. Então, não é um ponto inicial. Primeiro a gente tem que arrumar os nossos dados, conhecer daqueles outliers, tudo isso, e depois a gente chega na parte de regressão. Então vamos começar um exemplo simples. Esse exemplo simples, acho que o João também pegou, exemplo de um banco de dados sobre casas, aqui USA Housing CSV. Um comentário sobre CSV é uma coisa, um tipo de arquivo de dados que a gente se encontra muito no mundo quando a gente está aprendendo. Mas no mundo real, a gente não se encontra muito CSV. Porque CSV é um arquivo muito simples para guardar dados. Então, facilmente, um banco de dados normal, se você colocar no formato de CSV, ele fica no tamanho de, sei lá, 10 gigas, 20 gigas. Fica grande. Então, por isso as pessoas usam outros formatos para guardar dados. Mas a questão é que no Pandas, sempre, ou o Pandas consegue abrir, ou tem pacotes para isso, para você poder abrir e transformar em data frame, tá? Então a nossa intenção é poder chegar num data frame do Pandas, para a gente poder analisar. Mas aí surge o problema que nem sempre o data frame vai ter tamanho pequeno para caber na memória RAM. Às vezes a gente tem que puxar o nosso banco de dados pedaço por pedaço, chama chunk. Tá? Você pega primeiros 3 milhões de linhas, faz uma análise, depois segunda parcela de 3 milhões de linhas e fazer essas coisas. Na prática tem muitos desses problemas. Né? Quando a gente está aprendendo, a gente não vê porque a ideia é simplificar o problema para poder aprender. Então a gente vai ter um banco de dados aqui sobre preços de casas nas cidades diferentes. Aí, como coluna, a gente vai ter renda média da cidade, idade média das casas da cidade. Então, esse é um banco de dados para precificar preço nas casas diferentes, tá? Não é para uma cidade específica. Você está falando sobre estrutura nacional. Aí você vai ter uma coluna sobre número médio de cômodos na cidade, médio de número de quartos na cidade, população da cidade e no final, preço, que a casa foi vendida. E endereço também. Bom, talvez você pode não concordar muito com essas colunas, mas a questão é que aqui a ideia é a gente aprender a técnica. E aí você vai fazendo o seu projeto, porque vocês têm que fazer um projeto, e vocês puxam dados de lá. Dados que fazem mais sentido. Aqui importamos os dados.
Deixa eu ver se alguém está no grupo me esperando. Acho que não. Porque não estou vendo toda a galera presencial aqui no chat. Bom, então aqui eu importei dados aqui, coloquei aqui, tá? Então esse endereço da pasta data que a gente tem, vocês lembram, né? Então pasta data aqui. O que significa dois pontos? Quando você quer, porque eu estou numa pasta, eu preciso subir duas pastas, porque onde que eu estou aqui, tá vendo? Nesse notebook fica dentro de uma pasta que chama regressão linear. E regressão linear fica dentro de uma pasta que chama 09 Linear and Logistic Regression. Então eu tenho que subir duas pastas. E subindo duas pastas eu vou chegar nesse nível de data. Tá? Então esses dois pontos, traço, acima que olha, sobe uma pasta, sube de novo. Aí você vai ver a pasta data. Aí, então essa pasta, dentro dessa pasta que a gente vai ter esse arquivo. Carregando e olhando para os dados. Então, os dados que a gente tem, parece que foi carregado certo. E tem uma coluna de endereço. Bom, a gente não vai precisar muito desse endereço, porque não sei para que serve. Aí, primeira coisa, a gente vai conhecer o banco de dados. Esse comando info, né? Que é esse US Housing Data Frame. Aí dá para a gente ter 5.000 linhas, todas são preenchidas, né? Não tem nenhum valor faltante. E variáveis são float 64 e menos esse valor, esse aqui é objeto. Objeto quer dizer string, né? Que é coluna de endereço. E está ocupando basicamente 300 kilobytes da memória RAM. Aí a gente coloca um describe. Describe dá uma ideia para a gente sobre a distribuição dos dados. Por exemplo, esse renda média da cidade, o valor médio da renda é $68.000. Desvio padrão é isto. Então você pode pensar, olha, a média fica em torno de 68, então desvio padrão, basicamente a parte grossa das casas, ficam 10.000 para direita, 10.000 para a esquerda. Ou 20.000 para a direita e 20.000 para a esquerda. Aí você vai pegar basicamente 90%, né? Vocês lembram? Quando você tem uma distribuição normal, se você for valor meio e tem 2 sigma para a direita, 2 sigma para a esquerda. Nesse trecho, você vai ter mais ou menos 90% dos seus dados. Aí valor mínimo também fica aqui. Então a casa mais barata que tem, aqui é a casa mais cara. Bom, então a gente pode fazer essa análise para todas as casas. Aqui eu pego as colunas. Esse é um comando, né? Lembra aqui? .columns, que dá colunas daquele banco de dados. E muitas vezes é bom, porque a gente precisa, sei lá, pegar o nome de algumas colunas. Aí você pega aqui, copia, cola lá. Então primeiro vamos fazer uma análise exploratória de dados. Um pacote muito bom é esse Seaborn, que a gente importei. Deixa eu voltar para cima só para a gente clicar aqui. Então eu importei Pandas, importei NumPy, importei Matplotlib, importei Seaborn, como esse e importei esse Plotly aqui. O Seaborn é baseado em Matplotlib, só que tem gráficos às vezes que não tem dentro de Matplotlib, tá? E alguns gráficos são mais bonitos, mais completos. Bom, poderia ser parte do Matplotlib, mas agora é um pacote separado. Então eu coloquei meu banco de dados aqui e esse mapa. Tá, então como é que é? Aqui, será que eu reduzir aqui vai ficar melhor um pouco? Aqui não tá. Nos gráficos, peraí. Ah, tá, você clicar aqui e reduzir. Então,
fica difícil enxergar, mas a questão é que aqui eu tenho minhas colunas, todas as colunas, no horizontal e na vertical. E no diagonal, então, esse direito inferior, então toda essa última linha é linha de preço. Em cima tem população da cidade. Aí, de novo, essa última coluna é coluna de preço. Então, você vai ter uma linha de preço e última coluna preço. A gente vai prestar atenção em duas coisas. Porque a gente quer prever esse preço, né? Como que é a correlação de preço com... Vou olhar para essa última coluna. Para todas as linhas. Com essa penúltima linha, eu estou vendo que, olha, não é uma bola, parece que virou um elipse. E meio inclinado. Então ele está mostrando para mim que existe uma relação entre preço e população da cidade. Com essa penúltima coluna, antepenúltima, aí a gente não vê nada. Em cima também, olha, em cima, a primeira linha com a coluna de preço, eu estou vendo uma tendência bem forte. Esse tá voltando. Eu estou falando sobre aquele conceito de correlação que a gente falou na aula passada. Qual é essa linha? Linha relacionada com coluna renda média da cidade. Parece que renda média da cidade é um fator muito legal que fala para a gente sobre preço das casas naquela cidade. Então esse gráfico que a gente tinha, vamos explorar mais aqui. Outra coisa que eu tenho que observar, tirando daquele coluna de alvo, o preço, que eu vou chamar de coluna de alvo, coluna de target, variável de alvo, não deve existir uma correlação forte entre outras colunas. Tá? Então, aqui todas são meio bolinhas, redondinhas, esse é um bom sinal. Tá? Então, assim que olha, não existe uma correlação entre renda média da cidade e idade média das casas da cidade. Mas vamos explorar isso mais à frente. Olha, aqui está aparecendo, essa última linha também é linha de preço. Então, aqui a gente não tem problema a gente enxergar uma tendência. E preços de casa. Então, eu estou pegando aqui colunas de preços. Aí, Seaborn tem uma função para chama dist plot, dist de distribuição. Então, ele mostra, olha, preços de casa seguem uma distribuição normal. Bom, realmente esse banco de dados é banco de dados construído ou banco de dados real, eu não sei. Aí descendo, agora daquele tabela que a gente construiu em cima, eu posso construir com pandas. Então esse é meu data frame, aqui eu coloco ponto, correlação, aí eu falo para ele numeric igual true, ou seja, só calcula a correlação, e se não colocar ele vai te dar um aviso. Porque aqui a gente tem coluna não numérica, né? Aquele coluna de endereço. Então a gente está falando para ele, olha, ignora daqueles colunas que não são do tipo número. Ignora e só me dá um restante. Então aqui a gente tem daquele gráfico em cima, a gente tem no formato de tabela. Então a gente pode ver, olha, a correlação entre a renda média da cidade com ela mesma é 1. É meio óbvio, né? A correlação entre a renda média da cidade e a idade média das casas é algo tipo quase zero. Aqui também muito pequeno, aqui também muito pequeno, mas com preço. Olha, parece que esse é muito importante. Então aqui a gente já consegue uma boa ideia do que cada feature, cada variável está falando sobre preço. A gente está enxergando aqui uma correlação muito alta entre idade média, renda média da cidade com preço. Ou significa que esse será um parâmetro decisivo. Aqui a gente tem, por exemplo, esse muito pequeno. Significa que, olha, número médio dos quartos das casas, esse não afeta muito no preço.
E assim também. Então a gente já tem uns parâmetros importantes para a gente poder explicar para outras pessoas na modelagem. Então aqui eu posso pegar tudo que eu tinha em cima, esse é o resultado em cima. Eu passei de novo para um mapa de calor, chama heat map, mapa de calor. Aí coloquei para a coisa ficar mais bonita, aqui também coloquei anotação igual true para colocar os valores. Então transformei de novo. Aí você bate o olho, você enxerga, as cores são mais escuras, significa que tem correlação grande. Então, correlação 1, normal, diagonal. Olha, aqui a gente está enxergando uma coisa meio ruim. Entre números de cômodos da cidade e números de quartos da cidade médio. Acho que esse é estranho, porque é a mesma coisa. Bom, provavelmente talvez na hora de traduzir houve um erro. Que é a mesma coisa. Mas ainda essa correlação é baixa, tá? Então que tem esses dois, 0,46. Pode falar. Professor, o senhor pode repetir a parte ali que o senhor transformou em gráfico de novo, que eu me perdi um pouco? Ótimo. Pessoal, vocês podem me parar a qualquer momento, tá? Esse que o Galdinho fez foi muito legal. Porque se a gente não entender um parte do código ou da discussão, a gente não vai entender o resto, né? Então eu prefiro vocês me pararem. Ah, professor, meu celular tocou, eu perdi concentração, eu não entendi, eu repito, assim vocês podem me acompanhar. Então eu peguei essa tabela que está aqui, então eu peguei dataset, que é do cálculo da correlação, eu falei para ele correlação valores numéricos, e coloquei isso dentro do mapa de calor do Seaborn, né? SN, que esse comando aqui é Seaborn, mapa de calor. Então esse é o daquele tabela em cima, coloquei aqui. Agora tem mais variáveis aqui, só para deixar mais bonito. Por exemplo, deixa eu tirar aqui. Se você não colocar, não tem nenhum problema. Aí vai te dar essa cor. Essa cor é meio feio, né? Aí você pode olhar na documentação, aí tem cores bonitas aqui. Talvez, acho que tem reds também. Já tem greens, Então, cores diferentes. Aí você bate o olho e você enxerga. Se você tirar essa parte de anotação, ele não vai escrever esses números, só vai te dar as cores. Deixa eu colocar esse blues, era mais bonito. Bom, então a gente já tem uma ideia, né? Que não tem dados faltantes, a correlação, quais são os parâmetros importantes para a modelagem, ou seja, para construir um modelo para previsão de tempo, para previsão do preço de caso, previsão de tempo. Então vamos lá, como que é a ideia de modelagem? Treinar um modelo. Essa regressão linear é a mesma regressão linear que a gente aprende no laboratório de Física 1, a gente aprende lá dentro do cálculo numérico 1, coisa bem padrão. Então o que a gente quer? A gente separa nossos dados entre variáveis independentes e variáveis de alvo, variável dependente. Então eu estou pegando esse x, a galera tem costume de colocar x maiúsculo, tá? E para variável de alvo, a galera tem costume de colocar x minúsculo. Então esse é meu banco de dados. Então esses são colunas numéricas dali que eu tinha. Então, bom, acho que se eu tirar aqui também não vai afetar muita coisa não. Então esses são variáveis independentes. Então quando você quer precificar uma casa, média de casa de uma cidade, você vai precisar desses parâmetros para poder prever o preço de casa. Então o preço de casa fica... Então o algoritmo tem que aprender a relacionar renda média da cidade, idade média das casas, com o preço de casa na cidade. Então o modelo tem que descobrir essa relação. A gente não quer construir uma fórmula, uma equação diferencial tal. Não. A função que é machine learning que vai fazer. Só vou jogar dados e ele vai aprender. Então aqui, peguei. Então agora, como o costume, eu pego meus dados e divido entre treino e teste. Por quê? Esse conceito é muito importante, sempre vocês têm que fazer, sempre.
Você utiliza uma parte, tipo 70% dos seus dados para treinar o algoritmo. Aí você deixa 30%, 20%, às vezes pode colocar menos, para ver se o modelo está funcionando bem ou não. Porque às vezes, quando o modelo é mais sofisticado, assim, regressão linear não, mas os modelos mais sofisticados, que têm mais flexibilidade, eles conseguem memorizar. Mas aí quando chega um dado novo, eles não conseguem entender. Igual o aluno que resolve a lista do professor todinho, memoriza, aí na prova aparece uma questão um pouco diferente da lista, mas no mesmo nível, um pouco diferente, e não consegue resolver, porque ele memorizou. Então, como a gente consegue descobrir isso? Através dessa divisão de treino e teste. Então, sempre a gente vai ter treino e teste. Olha, às vezes, recomendação é que divide em 3 parcelas. Treino, teste e validação. Né? Porque validação, porque quando você treina o seu modelo, aí você começa a chegar à época de prova. Aí você testa na prova, você, deu um resultado muito bom no treino, mas não estou conseguindo responder teste. Aí o que você faz? Você volta, você ajusta seu modelo, até de novo você testa de novo. Então a gente faz esse ciclo muitas vezes. Então agora a gente não sabe se chegar um dado totalmente novo, o modelo vai conseguir ou não. Então por isso que separam dados de validação. E a recomendação é o seguinte: se o modelo, depois de todo esse ajuste de treino e teste, deu um resultado ruim na validação, significa que tem problema estrutural no modelo. Você não precisa, você tem que voltar e melhor conhecer os casos, os seus dados, talvez tenha dado problemático, talvez você não entendeu o conceito do negócio, do trabalho. Então, não é mais agora ajustar parâmetros para poder resolver bem. Tá? Então, como que a gente faz isso? Esse meio automatizado. Aqui a gente usa o pacote scikit-learn, tá? Scikit-learn é um pacote de referência no mundo do Python. Então, o nome vira assim, scikit-learn. Tá. Então, eu coloquei aqui. Então, scikit-learn é um pacote de referência. Porque, basicamente, todos os trabalhos de ciência de dados, machine learning, todo mundo no Python usa esse scikit-learn. É referência. O formato que scikit-learn funciona é um formato padrão. Depois que veio o scikit-learn, popularizou machine learning entre a galera, porque simplificou muito. Aí dentro de scikit-learn tem os submódulos de model selection. Aí a gente importa, tem um pacote aqui, uma classe, train, test, split. Então ele separa entre treino e teste. Aí, olha aqui, segurando aqui, então ele, como que funciona? Para mim é difícil memorizar, sempre aqui embaixo tem um exemplo. Isto. Esse exemplo é um exemplo muito bom. Porque ele pega seus dados, então, esse algoritmo, você coloca daquele X aqui, você coloca Y, você coloca a proporção aqui, olha, 33%, 0,33, 30% para teste, e você aqui coloca esse parâmetro, randomester igual a 42. Vou explicar isso depois. Deixa eu fechar essa parte, porque isso é uma coisa interessante. Então, sempre eu pego aqui, copio e levo para o código. Então, eu estou passando, porque eu sempre esqueço aqui a ordem aqui. Então, ele vai pegar os dados e vai te entregar 4 conjuntos de dados. É um X para treino e um X para teste. Porque você tem dados de treino e dados de teste. Né? Aí cada um vai ter XY. Né? Vai ter variável independente e variável de alvo. Então ele te dá essa separação aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse X-train, Y-train para treinar, X-teste, Y-teste para testar. Aqui, cada erro, porque não executei aqui. Olha, vocês prestam atenção aqui nesses erros, me deu esse erro aqui. Is not defined. Por quê? Porque não tinha importado o pacote, tá? A gente tem que se acostumar com os erros do Python. Aqui estou testando, né? Que para ver os tamanhos são parecidos.
Bom, então a gente tinha 5.000 linhas de dados, 2.000 linhas ficou para teste, e o tamanho de x-teste igual ao tamanho de y-teste, só para testar. E aqui também 3.000 ficou para treino. Tá. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou, dentro do scikit-learn, tem um submódulo de modelos lineares, linear models. Aí dentro de linear models, eu vou importar regressão linear. Aí tem regressão logística, tudo aqui fica dentro desse linear models. Dentro desse linear models tem muitos modelos, tá? Porque a gente não tem só um modelo linear. Esse regressão linear também tem várias implementações, formas diferentes, né? Então aqui a gente não quer, a gente está vendo por enquanto a forma mais simples, mas eu recomendo, quem quiser se aprofundar mais, volta para estudar todos os modelos lineares que tem. Esse é um modelo linear mais simples, Ordinary Least Square Error, né? Modelo de erro quadrado mínimo, normal. Aí, bom. Então eu vou importar isto. Então esse procedimento que eu estou falando é padrão, vocês vão ver isso em todos os modelos que a gente vai ter. Aqui, então, eu importo aqui eu crio uma classe, aqui cria um regressor, esse termo. Então, esse LM significa Linear Model, tá? Então, dê um nome aqui, pode ser qualquer nome. Então, o nome em cima, parênteses aberto ou fechado. Scikit-learn funciona assim. Então, o que eu vou fazer aqui, esse regressor que eu estou construindo aqui, estou inicializando, então aqui coloco ponto .fit. Aí eu passo meus dados de treino e teste para ele, nessa ordem. Acabou. Agora eu tenho um modelo treinado. Tão simples. Scikit-learn trouxe esse mundo feliz para a gente. Agora eu posso, por exemplo, perguntar desse modelo já treinado, que é modelo linear. Então, como que é linha? Vai ter inclinação e intercepção, né? Igual qualquer linha. Mas aqui é uma linha no espaço de 5 dimensões. Então não vai ter só uma inclinação. Esse é basicamente um plano, tá? Então aqui ele está dando para a gente coeficiente. Então pergunta, olha, me dá interseção e coeficientes. Coeficiente maior significa... o que significa aqui? A importância de cada um desses parâmetros na variável final. Aqui estou colocando num formato mais bonitinho para vocês verem aqui. Então, o que significam esses coeficientes? Por exemplo, aqui a gente tem 21. O que significa? Vamos ler aqui. Significa fixando todas as outras variáveis, um aumento de uma unidade e média renda da cidade é equivalente de um aumento de $21 no preço da casa. Esse 21 significa isso, que é inclinação. Quando tem mais inclinação, significa que a influência é maior. Mas aí você tem que prestar atenção que talvez na renda média da cidade, talvez a gente não tenha tanta variação. Não, porque renda varia muito, né? Então, você não varia... Bom, você pode pensar assim, então parece que não tem muita importância, porque aqui o outro é 164 mil. Mas a gente falou antes que a correlação entre a renda média da cidade e pressão é muito alta, então não é uma contradição? A questão que não é. Porque renda, a gente aumenta R$1 na renda, é uma coisa muito pequena. Renda varia, sei lá, R$1.000, naquela escala que a gente tinha. Então, tá certo que cada unidade de renda é pouco, afeta pouco o preço, mas a questão é que na prática a renda não varia R$1 por R$1, renda varia muito. O que significa esse 164 mil? Significa, fixando todas as variáveis, um aumento de uma unidade e média idade das casas da cidade é equivalente de um aumento de 164 mil
no preço das casas. Então, esse já traz bastante informação de análise para a gente. Já é uma regressão linear, a gente tem um modelo interpretável. Na medida que o modelo fica mais complexo, mais flexível, mais poderoso, a gente pode dizer que a interpretabilidade reduz. Então a gente não consegue interpretar o resultado muito bem. Aqui a regressão linear é bem óbvio o que significa. Agora, como fazer uma previsão? Chegou uma casa nova, você quer saber qual é a previsão. Mas a gente pode testar antes disso. Vamos utilizar nossa dado de teste. Então esse x-teste, aqui tem LM, um modelo que foi treinado, ponto .predict. Eu passo meus dados de teste, eu pego, guardo o resultado aqui. Então ele vai pegar essas informações e vai prever o preço de casa. Mas lembrando que eu já tenho o preço dessas casas, daquele y-teste. Eu separei. Então agora eu vou comparar a diferença entre essas duas coisas, né? Entre a predição do modelo e y-teste. Bum. Então dá uma coisa mais ou menos assim. Não uma previsão perfeita, mas a gente está vendo que realmente tá na mesma linha. Agora tem um outro plot, talvez, para cada previsão que a gente está fazendo com dados reais. Também está bem de acordo. Agora é importante a gente estudar, esse é crucial, pessoal. É importante a gente estudar o erro do modelo. Como é que é o erro do modelo? Esse é o valor real que a gente tem. Esses predictions são previsões do modelo. A diferença entre esses dois é o erro do modelo, né? Porque o modelo perfeito, o valor previsto pelo modelo é igualzinho ao valor que a gente tem. Então, erro zero. Então, resolvido, modelo perfeito. Mas no mundo real não tem esse modelo perfeito. Então, sempre é bom a gente estudar isso. E se a distribuição desses erros for uma distribuição gaussiana, igual o que a gente tem aqui, significa que, olha, você está fazendo modelagem corretamente. Daquele parte de colinearidade entre várias colunas, se existir, aqui você não vai ter uma distribuição normal. Se você tiver distribuição normal dos erros, significa que, olha, você está fazendo, se você fez sua modelagem correta, você construiu seus dados bem, tudo isso. Então é importante fazer esse teste antes de interpretar daqueles coeficientes. E agora a gente tem medidas de avaliação. Como que a gente pode medir um modelo? Que essa regressão, porque a gente precisa quantificar. Modelo bom, tá bom, mas o que significa bom? Tem que dar uma nota. Geralmente a gente, galera, usa esses 3 modelos de erro. Provavelmente você conhece, né? Quando eu coloco Y chapéu, significa previsão do modelo. O primeiro é erro médio absoluto. Ou como que é? Daquele Y-teste menos previsão do modelo. Valor absoluto. Aí eu somo para todos os pontos, né? X-teste. X-teste para todos os pontos das linhas. Entra lá, vai ter um Y1 para a primeira linha. Y2, Y3, aí vai ter tudo. Aí eu vou calcular. Então, essa é uma forma de calcular erro. Chama erro médio absoluto. Esse é bom, mas tem um problema. Se a gente quiser negligenciar erros pequenos e penalizar erros grandes, porque erro brusco que é ruim, né? Erro pequeno não tem muito problema. É bom utilizar esse erro ao quadrado, levar ao quadrado. Porque um número grande, tipo, 2 ao quadrado vira 4, mas 10 ao quadrado vira 100. Tá vendo? De repente fica muito grande. Então, por isso que a gente coloca esse erro ao quadrado para exatamente descobrir que, olha, meu modelo está fazendo erro grande ou não.
Mas aqui surge um problema, porque à medida que você tem, você fala que, olha, meu erro é 10. Você está mudando, você não consegue comparar o resultado do erro com os números do y que tem. Você tem y igual, por exemplo, 3, 4, 5, sei lá. Aí o erro é ao quadrado. E por isso a galera coloca um raiz para você voltar para na mesma escala dos seus dados. Porque aí você leva ao quadrado, você faz raiz. Mas você está penalizando números grandes. Então, esses 3 tipos de erro que a gente tem, o mais comum é esse raiz quadrada do erro médio. Tá? Esse é mais comum. Esses 3 são implementados no scikit-learn. Exatamente ficam aqui. Você importa from scikit-learn, import metrics, são métricas. E como funciona? Eu importei metric aqui, eu coloco metric, mean absolute error, que é o primeiro. Depois mean square error, ou daquele quadrado. Aqui eu pego esse que está aqui, eu mesmo coloco embaixo de raiz. Eu não achei a implementação. Então, executando. Bom, eu importei, importando, executando. Então, eu posso interpretar esse resultado. Porque, olha, o resultado, esse erro significa o quê? Quando eu estou fazendo uma modelagem, chega uma casa, eu precifico daquele casa, daquele precificação tem um erro de 100 mil reais, 100 mil dólares, uma coisa assim. Então, vou falar que a casa vale 500 mil, significa, olha, o preço da casa fica entre 400 e 600. Essa é a margem do meu erro. A princípio, eu vou para um modelo mais complexo para reduzir isso. Eu gostaria de ter um valor mais próximo do zero, tá? Para esse valor. Então, a tentativa de usar um modelo mais sofisticado é isso. Bom, então, esse é basicamente a ideia de Machine Learning. O que estou sugerindo aqui? A gente vai lá para vocês botar a mão na massa. Aqui, na mesma pasta que a gente estava, aqui embaixo tem um projeto. Projeto é basicamente replicar o que a gente tinha lá no outro programa, né? Então você basicamente copia e colar aqui. É sobre dados de um cliente de uma venda online. Aí você tem que carregar os dados. E a ideia é você prever o tempo que a pessoa vai ficar, baseado no tempo que a pessoa fica no aplicativo, no site, e o tempo que a pessoa é cliente, é um membro do seu site, o gasto anual da pessoa. Então você vai ter alguns parâmetros aqui, esses 3 tempos, e você quer construir um modelo e construir um modelo para prever o gasto da pessoa que vai ter. Então, tentam para fazer essa modelagem aqui, basicamente pegar os códigos do outro arquivo e colocar aqui. Sim. Então, esse modelo é modelo linear. Mas os próximos modelos que a gente vai ver, a correlação não será linear entre os dados. É por isso que a gente vai para modelos mais sofisticados. Mas a princípio a gente começa com linear só porque outros modelos têm que dar algo melhor. Então, se eu for para Machine Learning, o resultado tem que ficar muito melhor do que 100 mil, esse erro. Porque Machine Learning é muito pesado. Se eu for para esses árvores de decisão, esses métodos de ensembles que eu vou falar, esses métodos de ensembles são muito poderosos. Mas então, se eu for utilizar para esse banco de dados, tem que dar um erro muito pequeno. Senão, não está valendo a pena. Porque eu vou perder a interpretabilidade. Tá, então, pessoal, eu dou 15 minutos aqui. Pode ser como um intervalo, tudo isso. Vocês tentam para resolver aqui. E como cola, a solução também está no arquivo 03. Então é melhor não pegar essa solução. É melhor, se vocês não conseguiram terminar em 15 minutos, não tem problema não. Deixam e depois. É melhor do que você usar a solução. Porque basicamente, com o que a gente viu até aqui, você tem que conseguir resolver esse projeto. E se não conseguir, pensa que você precisa talvez um erro no código, tudo isso, então é melhor gastar um tempo depois para fazer. Né? Então, no último caso, eu vou dar uma olhada para a solução. Tá, então, vamos dar um intervalo de 15 minutos, são 7 horas, 7h15 a gente volta para a aula. Nesse tempo, eu sugiro que vocês façam esse projeto.
Bom, se tiver alguma pergunta, dúvida, a gente pode discutir, senão a gente vai para a próxima discussão. E salvo aqui, projeto. Então vamos ver agora regressão logística. Regressão logística. Peraí, por que não tem espaço aqui? Regressão logística, o nome tem regressão, então deixa a gente meio confusa. Mas regressão logística é um algoritmo de classificação, tá? Então quando a gente fala, olha, tem dois tipos de algoritmo, regressão e classificação, aí quando a gente vê um nome de regressão logística, a gente acha que esse é um algoritmo para regressão, mas não, regressão logística é para classificação. Se a gente voltar para ver o contexto histórico e tudo isso, desenvolvimento desse algoritmo, a gente percebe que faz sentido, tá? Mas na forma atual, a gente usa para fazer classificação. Uma classificação binária, tá? Eu estou falando classificação binária. Por exemplo, 0, 1. Mulher, homem, coisas desse tipo. Vai fazer compra, não vai fazer compra. Aí se a gente quiser fazer mais, a gente tem que usar outros algoritmos, tá? Então vamos ver como que funciona. Esse exemplo é exatamente o exemplo que o João resolveu com o Orange, né? Basicamente vem desse dataset do Titanic e a gente vai fazer essa regressão. Como sempre, a gente importa as bibliotecas. Atualmente esse não é mais necessário. Bom, aqui tem que escolher o kernel. Tá gravando? Sim. Tá gravando? Bom, de novo eu estou definindo nessa forma, que esse é o endereço da pasta. Aqui, treino e teste são separados. A gente vai mexer com os dados de treino, tá? Aqui. Dados de teste. Bom, é questão de aprender como funcionar, né? Então eu poderia colocar duas separadas, tudo isso, mas aqui não. Aqui a gente vê esse head, né? Que a gente já está careca de saber. A gente sabe que tem essas colunas, né? Ida do passageiro, pessoa sobreviveu ou não. Essa coluna que a gente quer, porque machine learning supervisionado. Então a gente quer prever, baseado em características de sexo, idade, número dos parentes, né? Sobrinhos no navio, perceber que a pessoa vai sobreviver ou não. Vocês lembram que a gente fez um tratamento aqui, então a gente vai fazer esse tratamento no Python também. Então é uma estatística desse formato, né? Quantas pessoas sobreviveram ou não. Mas aqui, como que os dados, por exemplo, sobreviveu, é uma coluna dos dados tipo categórico. Dado categórico é um dado e não é contínuo, né? 0, 1. 0, 1, 2, 3, por exemplo. Então não faz sentido muito falar de valor médio, sabe? Igual esse classe de passageiro. Classe de passageiro também é um dado categórico. São categorias. Passageiro classe 1, 2, 3. Aí valor médio não faz muito sentido. Então aqui a descrição aqui, vocês já conhecem, né? Como é que cada coluna faz. Então aqui a gente tem vamos fazer uma análise de dados em falta. Porque essa é a parte inicial do trabalho. Como é que a gente faz? Eu pego aqui esse trem que é meu dataset, eu faço uma pergunta, is null, é nulo. Se você executar esse comando, ele vai te responder assim, para cada linha, né? Para cada coluna vai responder sim, sim, falso, não. Por exemplo, aqui a gente tem um dado faltante, nulo. Aqui a gente tem um dado faltante.
Então, de novo, eu tenho uma coisa tabular, né? Então eu vou colocar isso dentro de mapa de calor. Aí eu só arrumo aqui algumas coisinhas aqui, eu coloco, olha, eu não quero barra lateral não, aqui a estrutura das cores assim, e para embelezar o assunto. Então aqui mostra para a gente uma visualização de dados faltantes. Onde que é amarelo, os dados estão faltantes. Igual cabine, por exemplo. Na coluna de cabine, a maioria dos dados são faltando. Acho que em outra coluna também tem alguns dados faltando, mas são pequenos, não dá para enxergar. Idade também, né? A gente lembra que tinha bastante dados faltantes. Então, agora a gente tem que tomar daquela decisão. Vamos apagar esses dados faltantes, ou daquela coluna, ou não. Vamos tratar os dados. Então, a gente... essa decisão não tem uma resposta exata, né? Mas nunca é bom perder dados, né? Então, vamos tentar para consertar os dados. Aí eu posso contar quantos dados faltantes que tem. Basicamente, essa é a tabela que a gente tinha. Eu somo, né? Você sabe que no Python, valor true é igual 1. False é igual 0. A gente pode perguntar aqui. É true, tá vendo? Então, true igual 1. Aí posso colocar, por exemplo, true igual 2. Talvez vai fazer false. True não igual 2. True igual 1. Então, essa característica ajuda a gente a fazer soma. Coluna por coluna. Aí a gente ordena. E o resultado deu isto. Então, nessa coluna... No total, a gente tem, acho que 891 linhas. Nessa quantidade, na coluna cabine está faltando. E nessa quantidade aqui. Falei que tem mais. Então, na coluna embarcou, tem 2 linhas com valor faltante. O resto tudo está preenchido. Tá legal. Então, aqui, a gente tem basicamente 20% de dados faltantes de idade. Uma proporção pequena. Então, a gente pode agora pensar sobre preencher esses dados. É uma técnica. São várias técnicas para preencher. E a gente pode ver agora, fazer algumas análises estatísticas. Tá? Ele está falando que para devido assigning hue, eles já dão um aviso aqui. Vamos lá aqui, vamos ver se ele vai fazer uma coisa aqui. Ele está falando que, olha, coloca rio igual x. Que não vai reclamar. Não reclamou. Tá. Então, x não definido. Não. É verdade, x não definido. Tá, tem que colocar sobreviveu. Erro sim. Então, a gente conseguiu ver daquele proporção entre pessoas que sobreviveram e não sobreviveram. Então, 1 significa sim, eu estou aqui interpretando assim, 0 significa não sobreviveu. Aí, a gente pode, baseado em sexo, gênero, que vê quem sobreviveu ou não. A maioria das pessoas que sobreviveram são mulheres. Homens eram cavaleiros e morreram. E... Peraí. E aqui a gente, de novo... Professor, pode falar. O 0 é não e o 1 é sim. Não sobreviveu é 0 e sobreviveu é 1. Eu estou interpretando assim. Que se eu falar 1 significa que é sim. Você pergunta, sobreviveu? Você fala 1 significa sim. Eu estou interpretando dessa forma. Ok. Agora, olha, esse também é um comando do Seaborn, só para você poder formatar. Porque às vezes a gente quer colocar grafo num formato bonito, a gente usa esse CT-Style. Agora, que style que tem, a gente pode ir lá no site deles e achar.
Então, de novo, eu faço um count plot. Então, ele vai olhar para... Lembrando que ele vai olhar para a coluna sobreviveu. Mas como que ele interpreta que é essa coluna? Aqui eu passo o meu dataset para ele. E esse who, que ele vai, olha, colore a coluna ou separa baseado em classes de passageiros. Então a gente vai ter duas categorias, sobreviveu ou não, por causa desse X. Ele vai contar, né? E ele vai separar baseado nesse classe passageira. Então, entre 0 e 1, a gente tem 3 classes. A maioria das pessoas que sobreviveram são da classe 1, né? Depois classe 2, acho que pessoas que menos sobreviveram. Pessoas que não sobreviveram, a maioria da classe 1. Aí, pessoal, aqui é uma contagem, tá? Então, você pode, se você somar, por exemplo, pessoas da classe 1 que sobreviveu ou não sobreviveu, a contagem vai ficar menor do que só dessa coluna de pessoas que não sobreviveram da classe 3, tá? Então não é uma proporção, é uma contagem. A gente poderia transformar em proporção. Acho que deve ter uma opção para transformar em proporção. Me lembra que tinha uma coisa você colocar aqui. Você pode colocar aqui proportion, acho que aqui stat proportion, ele vai te dar proporção. Muitas vezes você quer ver a proporção, né? Então essa é a proporção das pessoas que sobreviveram ou não sobreviveram. No total, tá? Então 40% das pessoas que morreram são da classe 3. Aí você pode interpretar dessa forma. Aí, mais um gráfico daqueles mais gráfico para a gente ver da distribuição da idade das pessoas. A gente pode ver que a maior parte fica entre 20, talvez, e 40. Distribuição da idade, não uma distribuição normal. Uma forma mais de perto. Estou pensando qual é a diferença desses dois. Nada. Mais de perto só. E contar daqueles parentes subindo no Titanic, não sei porque esses valores são importantes, mas na modelagem qualquer dado pode ser relevante, né? Então, de novo, count plant, meu banco de dados de treino, e agora eu estou olhando para colunas de sibling, ele faz contagem. E agora, tarefa que eles pagaram para a passagem, né? Então, a maioria pagou uma tarefa bem... Então, essa coluna não é o valor que pagou. O valor que pagou fica no horizontal. A maioria pagou um valor muito barato e tinha gente que pagou, uma pessoa que pagou muito caro. Mas será que esse valor é correto? Ou talvez seja um outlier, porque tem um 500 aqui. Até esse... acho que parece que acima de 200 é um meio outlier. Necessita mais atenção. Ou talvez não, a pessoa pagou tipo, na última hora e ficou um valor caro, tá? Então, você tem essa possibilidade. Agora, limpar os dados. A gente vai olhar para... Já não está dando o mesmo erro. A gente já sabe. Tem que fazer. Então, who... olha, esse Seaborn que está ameaçando faz muito tempo que não está recebendo atualização. Então esse aviso vai continuar para sempre. E olha, se você não está gostando desse aqui embaixo, igual eu também não gosto, a solução é colocar plt.show. Esse plt é matplotlib, tá? Ele tira essa parte feia por baixo. E o gráfico fica mais bonito. Aí a gente tem... para a idade, por exemplo, valores... A gente vê que, olha, classe 1 tem pessoas com idade mais alta. Classe 2, aí reduz
a média da idade para cada classe. Na classe 3, jovem tem menos dinheiro, então tudo isso. Então só a gente pode perguntar, né? Valor mediano. Estou calculando com valor mediano aqui. Boxplot trabalha com mediano, não é média. Eu falei errado. Então eu pego a coluna de passageiro, aí eu seleciono pessoas de classe 1, né? Então esse é um filtro. Aí só pego a coluna de idade e calculo o valor mediano. Deu 37 para a classe 1. Para a classe 2 dá 29, para a classe 3 dá 24. Aí que a gente criou uma função para alguma forma, o que quero fazer? Quero preencher daquela idade, tá? Então eu vi que, olha, para cada classe tem uma idade, tá? Aqui o que eu vou fazer, eu vou escrever uma função, vou aplicar em cima do meu dataset. Então como que será? Essa função vai aparecer linha por linha, tá? Então vou aplicar essa função linha por linha, porque você consegue aplicar uma função para uma coluna também, né? Mas aqui não, aqui eu vou aplicar linha por linha. Então ele vai pegar linha por linha, ou seja, ao longo do eixo 1. Então ele vai pegar, aqui vai ter, tipo, vai receber uma lista. Aí vai pegar o primeiro elemento como coluna, que coluna 0 é idade, né? Deixa eu ver aqui, se a gente colocar train.columns. Não. Eu fiquei em dúvida, será que isso vai funcionar? Não. Vamos tentar. Então a gente vai pegar o primeiro aqui, e a princípio tem que ser idade. Vamos testar para ver se funciona ou não. E depois a gente pega a segunda coluna aqui naquele linha que a gente tem, vai ter várias colunas. A princípio a segunda tem que ser classe do passageiro. Eu não estou vendo aqui essa ordem. Vamos ver se vai funcionar ou não. Aqui ele vai ver se essa idade que pegou for um valor faltante, o que vai fazer, e classe for igual a 1, ele vai colocar 37. Vai retornar valor 37. E se for classe 2, ele vai retornar 29. E se for outra coisa, ou seja, classe 3, vai colocar 24. Esses números que são daqui. Tá? Então, montando essa função. E se não, bom, essa idade não for valor faltante, não for valor nulo, e não for valor nulo, ele vai retornar a própria idade da pessoa. Então agora o que eu vou fazer? Vou pegar... Ah, tá. Estou fazendo assim. Então eu vou selecionar só essas duas colunas do dataset. Então, agora eu sei que a primeira coluna será a idade, a segunda coluna será passageiro, porque eu não preciso de outras colunas. Então eu pego o meu dataset e só seleciono essas duas colunas, e agora aplico a função, essa função que eu montei em cima, e coloco axis igual a 1. Significa, olha, aplica linha por linha. Então, ele vai me retornar um valor de idade. Deixa a gente executar isso separadamente. Porque lembra que ele está retornando ou idade, ou um número, a própria idade que está lá, ou uma coisa separada, uma idade determinada. Tá vendo? Então, esse é o resultado dessa operação. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar daquela idade que está retornando, eu vou reescrever a coluna idade de novo
com essas alterações. Então, acho que aqui está reclamando porque ele precisa de um lock, talvez. Deixa eu ver se ele vai... Ah, não tem. Acho que aqui tem que colocar iLock. Foi. Então, o que eu fiz, eu peguei essas duas colunas, apliquei uma função que, baseado nessa coluna, começava a preencher a idade. Se tiver faltando, né? Aqui, ele só faz essa operação se a coluna de idade for faltando, valor nulo. Então agora, fazendo essa operação, eu de novo olho para mapa de calor. Aqui de novo, se eu não gostar, eu posso colocar show também. Então aqui não tem mais valor faltante aqui nessa coluna de idade. Tudo foi preenchido. Tem duas, tá vendo aqui que está aparecendo? Que tem duas valores faltantes aqui também. Então o que eu vou fazer? Na primeira tentativa, eu vou apagar essa coluna cabine. Porque olha, tem muita coisa faltando, né? Então apagando aqui. Agora eu vou olhar para o dataset. Vou fazer mais uma coisa que eu vou fazer. Tinha duas valores faltantes aqui também nessa coluna. E não tem nada faltante no resto. Já apaguei essa coluna, cabine, né? Já apaguei. Então aqui, apaguei. Coloquei drop, né? Drop era para apagar. Agora você quer apagar linha ou coluna. Se você apagar coluna, você coloca o nome da coluna e você coloca axis igual 1. Ou seja, axis significa eixo 1. Eixo 1 são eixos de colunas. In place igual true significa, olha, que apaga mesmo. E agora eu coloco drop na. Olha, já peguei coluna, drop na, significa, olha, procura no dataset. Se tiver um valor faltante, apaga a linha. A linha toda. Mas eu sei que só tem duas linhas, tá? Se eu executar esse comando antes de apagar essa coluna, esse comando ia apagar todas essas linhas que tem coluna cabine igual azul, igual amarelo. Por isso que primeiro apaguei essa coluna e depois mandei apagar todas as linhas que tem valor faltante. Resumindo, eu tenho esse banco de dados, não tem nenhum valor faltante, é tudo not null, not null, not null. Esses são valores iguais e esse número bate com esse número. Então, limpou. Agora, o próximo trabalho é transformar aquelas colunas categóricas. Ainda nem cheguei a parte de Machine Learning, tá, pessoal? Eu estou arrumando os dados. Então, o que estou fazendo aqui, tenho que pegar daquelas colunas categóricas e transformar em número, porque o computador não entende mail nesse trabalho de dados, porque ele precisa multiplicar, sei lá, criar um modelo numérico. Então, ele não entende esse male, female, por exemplo. Ele não entende, por exemplo, classe 1, 2, 3. Olha, nesse caso, ele entende 3 é maior do que 1. Então, ele vai achar que 3 é mais importante do que 1. Sabe? Então, são dados categóricos. Então, qual é a solução aqui? É recomendado, não é obrigatório. Recomendado, você transforma dados categóricos. Você tem uma coluna aqui, por exemplo, classe passageiros. Tem 3 categorias diferentes. Então, o que você faz? Você cria, para cada categoria, cria uma coluna separada. Uma coluna para a categoria 1, coluna para a categoria 2, uma coluna para a categoria 3. Então, quando a pessoa de classe 3, a coluna de categoria 3 vai ter 1 e outras duas colunas vão ter 0. Esse é o recomendado fazer isso. Mas agora tem um detalhe. Olha, se a pessoa não for da classe 1 e não for da classe 2, é óbvio que é da classe 3. Então, basicamente, eu não preciso de 3 colunas
para representar 3 classes. 2 colunas é suficiente. Tá certo? Então, como que eu vou fazer isso no Python? Então, eu vou fazer esse comando getDummies. E eu passo essa coluna. Esse coluna que sexo que tinha 2 classes, né? Feminino e masculino. Então, o que ele retorna para mim? Olha, ele está retornando 2 colunas novas com valores. Então, se daquele coluna sexo tinha male, então ele transformou aqui. A primeira coluna é male, que é homem. Então ele criou 2 colunas, aqui colocou male true, female false. Essa coluna era female, então por isso colocou true aqui, para a outra colocou false. Mas basta saber se a pessoa é homem ou não é homem. Então não precisa de 2 colunas. Se aqui for true, com certeza o outro lado é false. Pelo menos na versão binária do assunto. Se aqui é false, com certeza o outro lado é true. Então, esse comando acima, eu falo para ele, olha, drop first. Abandona o primeiro. Porque dá para deduzir. E eu faço a mesma coisa para embarcação também. Que embarcação são 3 cidades diferentes. Então, eu gero esses valores novos. Então, se for olhar aqui para esse sexo, basicamente será daquele coluna que a gente tem. Em vez de 2 colunas, só tem uma coluna. Então, eu estou guardando aqui. Eu corto essas colunas, que não precisa o nome da pessoa, porque a princípio, sabendo o nome de uma pessoa, não quer dizer se ele vai morrer ou não. Apesar que a gente pode pensar que, olha, os ricos têm nomes mais chiques, pobre tem nome menos chique, talvez dessa forma a gente consiga descobrir. Essa é uma linha de pensamento. Mas a gente não está nessa linha, até a gente apaga essas 2 colunas que a gente já converteu e essas 2 colunas que não trazem informação. O que eu faço? Agora eu concateno. Esse treino que acabou de ser limpado aqui, tirado dessas 2 colunas, eu concateno com essas 2 colunas novas que eu criei. E eu coloco eixo 1, ou seja, coloca na direção das colunas, tá? Então essas 2 colunas coloca assim, não coloca um embaixo do outro. Se você não colocar x igual 1, ele vai entender que, olha, você está adicionando uma linha nova, mas não é. Então, acrescentando aqui, se a gente olhar para o dataset, ficou assim. Não tem coluna G-sexo, só tem coluna main. E aqui, em vez de embarcação, ele tem esses nomes da cidade. Eram as 3 cidades. Se a pessoa não entrou nessa cidade, nem na outra, significa que, olha, a pessoa está na 3ª cidade. Então, agora que dados foram limpados, agora ele chega na parte de Machine Learning da história. Como funciona Machine Learning? Olha, aqui vai ficar muito repetido. Eu importo do scikit-learn daquele train test split. Importo. A gente já fez isso. Eu pego meus dados aqui, olha, para X. Aqui já coloquei meio automático. Deixa eu colocar separado aqui, não fica bonito. Aqui coloco X aqui. Coloco X igual. Tá. Então a minha coluna X é isto. Aí eu vou colocar Y aqui também. Eu estou falando dizer isso. Olha, X são todas as colunas menos coluna sobreviveu. E coluna sobreviveu é algo que eu quero prever. Sim ou não. E aqui eu coloco 30% para teste, 70% para treino. Olha, esse significa o quê? Esse é algo interessante. Quando a gente gera número aleatório no computador, esses números não são aleatórios, para ser sincero. Tá? Então, são semi-aleatórios. Então, na verdade, tem uma sequência muito grande. Tá? O computador gerou, baseado em algumas coisas, gera uma sequência de números semi-aleatórios. Agora, se você pode começar sempre de um ponto, que o restante vai ser parecido. Só que a questão é que ele, quando fala para o computador me dá um número aleatório, sempre ele pega nos lugares diferentes desse série grande. Ele te entrega, por exemplo, aquele
Olha, me dá 10 números aleatórios. Ele procura daqui 10. Pega. Se você pedir de novo, olha, me dá mais 10 números aleatórios. Ele começa de outro ponto, daqui, pega e te entrega. Basicamente, geralmente olha para o horário, né? Porque o horário muda, então ele seleciona baseado em horário. Mas você pode fixar isto. Tá? Fixando isto, então ele sempre vai te entregar o mesmo número aleatório. Por que isso é importante? Aqui tem um parâmetro que eu não mostrei para vocês, é shuffle. Shuffle, isso é embaralhar. No padrão é true. Tá? Então default é true. Então ele pega daquele dado, primeiro embaralha, separa 30% para teste e 70% para treino. Então esse embaralhamento é baseado naquele número aleatório. Tá? Então, quando eu estou fazendo essa simulação, se vocês fizerem no computador de vocês, vocês vão ter a mesma resposta. Mas se vocês mudam esse valor ou não colocam esse parâmetro, vocês vão ter uma resposta diferente do que está nesse notebook. É basicamente isso, só para vocês terem uma coisa. Então aqui eu vou de novo nesses scikit-learn, modelos lineares, essa vez regressão logística, importando. Eu crio um objeto aqui, mesmo padrão, então vou chamar de logModel e ponto fit. É padrão, né? Dados de treino, dados de teste, aqui. Ah, não, acho que tá aqui, tem teste. Ele deu um erro, mas porque ele fez bastante interação, agora esse erro é meio esquisito. Tem poucos dados, parece que ele está chegando nesse... Então o algoritmo não está conseguindo convergir. Ele está usando esse algoritmo para fazer modelagem, eu não estou conseguindo. Bom, vamos fazer uma coisa, vamos colocar aqui 20%, mais dados para treino. Será que ele vai ficar feliz? Não. Enfim, será que aqui tem max iter? O padrão quanto que é max iter? Ele está sugerindo para mim, tá 100 vezes, 100 iterações. Vamos colocar, olha, vai lá 200 vezes. Talvez ele consiga. Bom, o algoritmo não está convergindo. Mas vamos ver como que vai funcionar. Então eu passo dados de teste, x-teste, e vou fazer uma previsão. Olha, esse dado de x-teste pode ser seus dados também. Você pega seus dados, coloca dentro de uma lista, coloca no formato de uma lista e passa para ele. Então, você pode usar seu modelo na prática, tá? Só colocar aqui e fazer previsão. Agora, quero, para dados para classificação, tem uma métrica interessante, daquele erro mínimo quadrado, tudo isso, são métricas para regressão. Para classificação, tem outras métricas. Uma coisa muito interessante, esse chama Classification Report, que ele te dá várias métricas no mesmo lugar. Então eu uso essa função, eu passo dados de teste, y-teste, e o resultado do modelo e gera para mim. Aí ele fala que, olha, ele teve, para classe 0, ele teve precisão de 79%, para classe 1, 83%. Agora tem outros parâmetros, tá? Outros parâmetros. Que agora cada um que significa algo interessante para vocês estudarem, tá? Mas basicamente a gente conseguiu uma previsão média de 81%, né? Então foi uma coisa interessante com modelização simples. Agora, só para a gente uma revisão rápida, esse joint plot tem que ler a documentação. Acho que aqui eu usei o joint plot. Eu esqueci. Ah, tá. Bom, métricas de avaliação. Aqui a gente está vendo várias métricas de avaliação. Esse tem relação de falso positivo ou falso negativo. O que significa falso positivo ou falso negativo? Aqui eu não coloquei na tabela, não. É o seguinte. Falso positivo, acho que eu dei exemplo na aula já.
Dependendo do trabalho, você prefere alguns desses negócios. Desse falso positivo ou falso negativo. Imagina você trabalha com detecção de câncer, acho que já dei esse exemplo, mas é bom repetir. Você trabalha com detecção de câncer, você construiu um modelo que pega resultados de exame de saúde, de tomografia, e fala a pessoa tem câncer ou não. Imagina a pessoa não tem câncer. E vai no trabalho. O modelo, a pessoa não tem câncer, tá? E o modelo fala que tem câncer. Então, esse é um falso positivo. Falso negativo, o que é? Pessoa tem câncer e o modelo fala que a pessoa não tem câncer. Então, dá um falso negativo, porque a pessoa tem câncer. Agora, qual você quer ter mais peso na sua métrica? Aí que entra nessa parte de você usa precisão ou recall, tá? Então esse recall precisão tem essa diferença, tá vendo? Aqui é 92, mas aqui é 79. No final, qual é mais importante? Então, quando precisão? A precisão mede a proporção de instâncias positivas corretamente. Então, a pessoa tem câncer e você fala que tem câncer. A pessoa não tem câncer e você fala que não tem câncer. Então, positiva. Em relação de todos os dados que foram classificados como positivas. Você tem dois tipos de positivo, falso positivo e verdadeiro positivo. Então, essa é uma coisa. E o recall é basicamente o contrário. Ele pega dados de falso negativo, no fundo é um dado positivo, né? Então ele soma dessa forma. Dependendo do trabalho, você vai preferir um desses dois. Agora, FSCO, ele dá uma média dessas duas métricas, né? Meio em equilíbrio. Então, de novo, esse depende do contexto. E o suporte significa que, olha, quantas instâncias que tem. Olha, aqui tem uma coisa mais interessante, eu não coloquei. Matrix, Confusion Matrix. Tá. Vamos importar isto. Eu vou printar também esses dados. Print. Confusion Matrix. Aí coloca Prediction. Aí coloca... Deixa eu manter o mesmo. Aqui Y-test, tá? Realmente, essa ordem. Então é isso. Você tinha 98 pessoas que não sobreviveram e seu modelo falou que não sobreviveram. Você tinha 45 pessoas que não sobreviveram e seu modelo falou que não sobreviveram. Sobreviveram, tá certo. Então tá certo. Então, aqui, nessa linha aqui, seu modelo falou que, olha, essas pessoas não sobreviveram, mas eles sobreviveram. E aqui o contrário, pessoas que... Eu esqueci o que eu falei. Que o modelo falou que sobreviveram, mas eles não sobreviveram. Tá vendo? Depende, a gente prefere... Porque a gente vai ver várias modelagens. A gente quer que esse número seja maior do que esse ou vice-versa. Um é falso positivo, o outro é falso negativo. O tamanho deles. Então, esse matriz de confusão dá isso para a gente. Então você pode pegar a resposta aqui, então, falso positivo, falso... Então, o que fica no 0, 0 é true negativo correto. O que fica no lugar, na segunda linha, primeira coluna, esses são falsos negativos. Que não sobreviveram, você fala que sobreviveram. Então, dá para interpretar dessa forma. Tá, então, esse é outro modelo de regressão linear. Aqui tem um projeto para fazer. Acho que eu vou deixar para vocês fazerem depois da aula. Vou dar um intervalo de 5 minutos, porque quero falar esse cabezinhos mais próximos também. Então vamos lá. Então a gente encerrou 09, agora a gente vai para 010.
Mas vamos lá, intervalo, 5 minutos. Então, 20:05, basicamente. A gente retoma a aula. Então, vamos começar a última discussão de hoje para conhecer outro algoritmo de Machine Learning. Eu acho essa parte de Machine Learning a parte mais divertida dentro de ciência de dados. Que pena que a gente tem que gastar muito tempo limpando os dados. Mas aí que começa a parte de modelagem, tá? Então, o próximo modelo que a gente vai estudar chama KNN, né? K vizinhos mais próximos. Aqui a gente tem a presença da Yasmin. Só um minutinho, pessoal. Bom, voltei. Então, K vizinhos próximos. Mas qual a ideia? Qual a ideia de K vizinhos? Então, Claudinho, tá vendo? Ter criança é assim. Então, é um tipo de algoritmo supervisionado, tá? Então, a gente não saiu ainda no mundo de algoritmos supervisionados, que serve para regressão e classificação. Tá? Então, serve para as duas formas. Então, o que ele calcula é muito interessante. Ele fala, basicamente, a ideia é o seguinte: você quer saber que tipo de uma pessoa é? Olha para os amigos. Então, a ideia é basicamente isso. Então, por quê? Mas o que significa nesse contexto? Porque do banco de dados, cada linha que tem, cada linha na linguagem, vamos dizer, geométrica, é um ponto. Agora, um ponto, matematicamente dizendo, você tem 3 colunas, as linhas são números, né? Então, vai ter 3 colunas. A primeira coluna você pode chamar de coluna X, a segunda coluna Y, a terceira coluna Z. Então você vai ter um valor para X, Y, Z, você coloca no sistema de coordenadas e coloca um ponto. Então, todo banco de dados vai virar, todas as linhas, vai virar uma coluna. Desculpa, vai virar um ponto no banco de dados. Aí, bom, se tiver mais colunas, o seu espaço de estado vai virar um espaço maior. Matematicamente, você vai ter um ponto no espaço de n dimensões, tá? Aí, então, aí entra um ponto novo. Você quer saber, esse ponto novo pertence a, sei lá, a pessoa sobreviveu ou não sobreviveu. Então, esse ponto vai ficar um ponto entre todos os pontos. Aí o que você vai fazer? Você vai calcular, você vai fazer aqui aparece o conceito de K. Esse K significa, você pergunta quantos amigos próximos, tá? Que representam a personalidade da pessoa. Aí você fala, olha, para 4 amigos. Então você, naquele ponto novo que entra, você olha para os próximos, questão de distância, 4 pontos. Aí você faz uma média baseada nesses pontos. Se, por exemplo, esses 4 pontos, 3 sobreviveram e 1 não sobreviveu, você vai falar que, olha, essa pessoa também vai sobreviver. Com probabilidade 75%, né? Porque 3 de 4. Então, 3 de 4 sobreviveram, então com probabilidade de 75%, a pessoa também vai sobreviver porque fica perto dos outros. Das características da pessoa é perto das pessoas que sobreviveram. Então, aí que entra um conjunto. Então, você tem uma probabilidade condicional. Dada um ponto, esse x0, você vai ver a probabilidade da pessoa seja classe J. Eu não quero entrar muito nesse detalhe matemático, mas só colocar aqui só para vocês terem uma ideia de como que as pessoas trabalham a parte matemática da história. Aí, como que fica esse matemático? Basicamente, você faz uma soma, esse I significa 1, se esse YI for igual a J. Então você vai olhar para os K vizinhos e você vai ver que, olha, você vai colocar 1 se o vizinho for da classe J. Se for da classe, outra classe, vai colocar 0. Aí você vai fazer uma média. Aqui. Então, igual a foto lá da esquerda. Então, entra um ponto novo, que é esse X. Aí você faz o quê? Você olha para os 3 vizinhos aqui.
E nesses 3 vizinhos, 2 são de classe azul e um da classe amarela. Então, com probabilidade 66%, essa bolinha da classe azul. Olha, então você pode pegar todos os pontos, do seu espaço, todos os pontos dos dados que você tem, todas as linhas, e olhar para 3 vizinhos, por exemplo, nesse caso, olhar para 3 vizinhos. E aí você vai criar, você vai conseguir dividir seu espaço em um espaço com 2 classes diferentes. Aí chega um ponto novo, você vai ver esse ponto novo vai cair na região azul ou na região amarela. Tá? Então esse é aí, o conceito de vizinhos próximos. Mas aí se você aumentar K, ou se você diminuir K, como que afeta seu modelo? Então essa é uma discussão. Então, quando você colocar K muito pequeno, você basicamente vai virar muito detalhista. Você vai só olhar para o ponto mais próximo. Ou seja, você vai estar olhando para muito ruído. Olha, para K igual 10, você vai ter, olha, tanta zigue-zague que está fazendo. Enquanto essa linha traçada está fazendo um movimento mais suave, parece que tá pegando o comportamento dos dados. Não esquecem que os dados sempre têm ruído, tá? Daí tem dado errado, dado ruído, às vezes as pessoas têm características diferentes, né? Então a gente não pode ser perfeccionista. A gente está atrás de um modelo simplicidade é importante, que tenha flexibilidade suficiente. Então é equilíbrio entre simplicidade e flexibilidade alta, tá? Então equilíbrio. Então essa linha escura preta é uma linha que não tem simplicidade, tem uma flexibilidade muito alta, mas tem simplicidade muito ruim, muito baixa. Então esse valor K igual muito alta dá esses problemas. E você K muito baixo, esse 10, né? E quando você fica, esse 10, aí você fica mais baixo, fica pior ainda. Tá? Então você pode comparar, por exemplo, aqui. K igual 1, você está olhando para tudo. Aí você coloca K igual 100, você está fazendo uma média entre todo mundo. Porque, por exemplo, você como que é a pessoa que... você pergunta, olha, qual é o fulano? Você fala que, então pergunta para os... Olha para, sei lá, olha para os 100 amigos dele. O cara, ninguém tem 100 amigos próximos que compartilham a mesma rotina de vida, tudo isso. Então, basicamente, você está fazendo uma média da galera de uma empresa, né? Olha para toda a turma inteira. Então, nem K pequeno, nem K grande. Então, o desafio é achar um valor adequado para K. Aqui vocês podem olhar que essa linha tracejada aqui, que é o valor, uma correção, vamos dizer, uma divisão mais correta, uma modelagem mais correta. Então, o que a galera faz? A galera geralmente pega os dados e divide em treino e teste, tá? Pega os dados em treino e teste e começa a selecionar valores diferentes de K. Começa com um valor pequeno, começa com um valor grande e aí começa a reduzir valor de K, tá? Então, K, você coloca K igual 100, aí depois coloca K igual 99, aí você testa a previsão do seu modelo nos dados de teste e treino. Olha, na medida que a gente está indo para o lado esquerdo, a gente está aumentando K. No início você tem a mesma coisa. Você está vendo, a gente está aumentando K, linha azul, que são dados de treino, o erro está diminuindo. Esse é o erro. Tá vendo? O erro está diminuindo. Por quê? Porque está olhando só para os cada vez mais próximo, né? Aí então você basicamente está memorizando os dados. O erro de dados de teste, com diminuição de K, começa a melhorar,
Mas depois de um tempo começa a piorar. Porque aí significa que você está numa situação de sobreajuste, overfitting. Então o conceito de overfitting sai daqui. Que seus dados estão memorizando dados de treino, aí chegam no mundo real com dados que nunca viram, eles não conseguem fazer bem. Voltando para a estatística, lembram que a gente tem acesso a uma amostra, a gente não tem acesso à população. A gente, usando a amostra que a gente tem, a gente quer construir um modelo que funciona para a população, ou seja, dados que talvez não existam, não sejam representados na nossa amostragem. Então aqui a gente, com esse gráfico, então significa que, olha, se pegar esse ponto aqui, basicamente em torno desse 1 sobre K, 0,7, a gente vai ter um valor razoável para cá, tá? Então assim que a gente descobre um valor razoável. Agora, como implementar isso no Python? Aí parte simples da história. Eu vou importar os pacotes. A gente não precisa disso. Aí, de novo, eu vou ler meus dados. Aqui coloquei só subir uma pasta, porque então ele está dentro da pasta 10. Só subir dessa pasta que vai ver a pasta data. Tá? Aí vou pegar um dataset qualquer. Então tem esses dados. Esses dados não podem ser dados anonimizados, mas a questão é que assunto é o assunto pedagógico. Então aqui é um ponto num espaço de quantas dimensões? 10 dimensões. Então esse está representando a classe 1, esse classe 0, tudo isso. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, é recomendado a gente padronize nossos dados. Ou seja, nesse caso a gente não precisa muito não, mas a gente vai fazer só para aprender. Padronizar o que significa? Porque na prática você tem, por exemplo, igual dataset que sobre preços de casas que a gente tinha, em uma coluna a gente tem população da cidade. População da cidade é um número que gera em torno de 100 mil até 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, escala grande. Aí você tem outra coluna que é número médio dos cômodos das casas da cidade. Que geralmente 3 cômodos, 2 cômodos, 4, 5, coisa assim. Em torno de 10, menos de 10. Outro fica 1 milhão. Então, essa diferença de escala entre as colunas pode prejudicar o processo de modelagem, o algoritmo que está tentando descobrir. Ele vai começar a dar mais importância para os números grandes, vai desprezar os números pequenos. Então, é bom a gente padronizar. No Python é simples. Você importa, então, scikit-learn, preprocessing, você importa esse standard scaler. Aí você gera tá vendo? Tudo é muito parecido. Você gera um objeto dessa classe e você fita. Lembrando que você fita nos dados sem dados de coluna final, tá? Então ele está padronizando. Então você treinou esse seu escalador, seu padronizador com seus dados, tirando essa coluna, então esse dataset, todo dataset menos a última coluna, tá? Aí você pega esse padronizador, você transforma os dados. Primeiro ele aprende os dados, porque padronizar significa, olha, colocar todas as colunas seguindo a distribuição normal. Então ele primeiro aprende como são a variação dos dados, tudo isso, desvio padrão, tudo isso, e aí a gente transforma. Tem como fazer isso em uma linha só também. Então, acho que é scalar.fit transform. Então, ele aprende e aplica, tá? Então, eu coloquei 2 formatos separados, porque às vezes a gente precisa desse escalador padronizador pronto para utilizar em
outros lugares. Porque quando chegar um dado novo, eu quero passar para esse modelo, esse dado novo também tem que ser transformado. Tá? Então, quando o modelo está na prática, você pega um dado novo, você primeiro tem que padronizar, porque o modelo foi treinado com dados padronizados. Então, na hora de utilizar um modelo, você tem que padronizar o dado novo que chegou. Aí você vai precisar desse escalador. Então, não é só fit and transform. É bom fitar e depois utilizar para transformar. Tá bom, então eu peguei isso, transformei em uma coluna. Então, não fiz. Não. Então, esse é um dataset novo. Vocês estão vendo que dados seguem uma distribuição normal com valor médio zero. Então, ou seja, dados ficam, uma parte fica menos do que zero, uma parte fica mais do que zero, mas tem uma distribuição normal. Bom, então só essa parte arrumei os dados. Nesse caso não era muito necessário, mas a gente está aprendendo. Mas na prática tentam para fazer, especialmente quando vocês têm colunas diferentes. Alguns algoritmos são muito sensíveis com essa padronização, igual redes neurais, tá? Então, se você não padronizar seus dados para redes neurais, ele vai funcionar muito ruim. Bom, então a gente arrumou nossos dados, agora, de novo, divide em treino e teste. Então, que tal a gente colocar uma forma mais arrumada aqui? Então, x fica isto. Y fica só a coluna de classe que a gente quer prever. Então aqui eu vou colocar x. Aqui eu vou pegar y. E ele vai dividir. Tá, não importei, desculpa. Não precisa me xingar. Tá, importei. Aí agora eu quero usar KNN. Esse KNN fica dentro do módulo de neighbors, vizinhos. Aí a gente importa, presta atenção aqui, K, vizinhos, esse é um classificador. Tem versão regressor também, tá? Tem versão classificador, tem versão regressor. Então eu importo essa classe, eu crio um objeto. Aqui, olha, aqui só que eu estou colocando número de vizinhos igual 1. Aqui a gente define na hora de criar o objeto. Aí eu passo os dados para ele. Dados de x-train, y-train. O modelo foi treinado. Então, esse é muito bom. Aqui para fazer predição, esse modelo já treinado, que está aqui, ponto .predict, e passa os dados. Vocês já perceberam que o API, a forma que eu sei que essa aqui funciona, é muito parecido. Você importa um modelo, cria um objeto, fita, previsão. Passa bem assim. Mas aí eu explico os parâmetros, porque muitas vezes a gente precisa ajustar os parâmetros. Esses modelos têm muitos parâmetros. Olha aqui, por exemplo, a gente poderia escolher, por exemplo, que tipo de algoritmo que ele para usar, por exemplo. Então são muitas coisas para selecionar. Então a pessoa que realmente quer se aprofundar no assunto tem que voltar e ler a matemática da história. No scikit-learn tudo fica pronto, funciona. Mas aí você quiser melhorar seu resultado, performance, você tem que agora saber qual situação, qual algoritmo é melhor. Por exemplo, aí, por exemplo, tem várias formas de selecionar vizinho. Não necessariamente distância simples. Tem várias definições de distância, tá? Distância euclidiana que a gente aprende é uma, tá? Então a gente pode ter várias formas de distância. Aqui métrica, por exemplo, essa é métrica Minkowski. A gente pode ter outros tipos de distância. Então o assunto não é simples. A gente está começando para aprender. Mas quem realmente quer virar um especialista no assunto, daqueles que recebem muito alto, eles sabem os detalhes. É uma disciplina completa na mestrado, doutorado em matemática e estatística. Bom, a gente fez predição, agora a gente importa nossas métricas, que a gente já conhece, e a gente calcula matriz de confusão, e a gente coloca uma classificação. Olha, o modelo conseguiu 90% de precisão.
Lembrando que a gente está olhando só para um vizinho. Aumentando aqui. Agora eu quero escolher um valor bom para número de vizinhos. Tem uma técnica aqui. Então, eu vou fazer um loop. Nesse caso, esses modelos tradicionais de machine learning são modelos leves. Então, esse que estou fazendo não dá para fazer com uma rede neural. Porque rede neural, cada treinamento demora às vezes muitas horas. Então aqui fui rápido, eu apertei ponto .fit, em menos de um segundo o modelo foi treinado. Então aqui eu posso treinar um modelo com valores diferentes de K, entre 1 e 40. Então eu crio um modelo com vizinhos diferentes, eu treino, faço uma predição, e eu pego o resultado e eu coloco na lista, tá? Dá certo. Então esse resultado é igual resultado real ou não. Então eu calculo uma medida aqui para você achar o erro. Menos de um segundo eu fiz 40 modelos, agora plotar. Então essa é a técnica que a gente chama de elbow. Elbow acho que é sobrancelha, né? Então, tu aumentando K, no início o modelo melhora, mas depois parece que fica meio constante. Tá? Eu quero dizer que, olha, com 20 ou 15 talvez, a gente já chegou numa precisão suficiente. Depois disso, o modelo não melhora. Então, conclusão, o que eu vou precisar então eu vou treinar um modelo com K igual 1 e então que esse K igual 1 me deu esse performance 90%, agora com K igual 23, daquele valor que a gente achou, o 20. A precisão melhorou, tá vendo? Aqui 94,3%, aqui 90%. Então melhorou 3% na precisão do modelo. Mas aí se eu aumentar esse K, eu sei que não adianta, tá? Bom, então basicamente esse é o modelo K vizinhos próximos. Como classificador, vocês agora sabem que tem regressor também. Vocês podem pegar, por exemplo, esse modelo, aplica nos dados de Titanic, para ver como que vai ficar. Será que vai ficar melhor do que regressão linear? Aqui tem um outro projeto para vocês fazerem. Aqui outro dataset. Dataset é também meio aleatório, mas seria interessante fazer com dataset de Titanic também, para a gente ter uma ideia melhor. Que olha, esse modelo, a princípio é um modelo mais complexo, será que vai funcionar melhor? Bom, chegamos no final da aula, agora eu tenho que colocar a presença. Pessoal, eu vou colocar duas listas. Uma lista para pessoas presenciais, uma lista para pessoas online. Então, pessoas que realmente têm que assistir presencial, por favor, coloca uma lista presencial. Pessoas online, ou seja, alunos que não são da FAT UERJ, como sempre, coloca uma lista online. Só um minutinho, está carregando aqui. Cadê lista? Achei. Pessoal, vocês podem já pensar sobre o projeto final, tá? Coloquei a lista. Eu vou terminar a gravação.